Sejam bem-vindos. O falecimento do pai Luiz, como foi e como ocorreu. Sejam bem-vindos todos. E por quê? Porque foi um ocorrido na época muito importante entre São Paulo e aqui o Rio Grande do Sul. Por isso que estão pedindo para relatar, apesar dele não estar sendo referenciado hoje, né? Tem poucos filhos, então o pessoal tem perguntado bastante por conta das, talvez, tradições antigas e preservações. O pai Luiz foi filho do pai Cleão. Ele saiu daqui do sul e foi morar em São Paulo. Eu conheci ele em 1982. Na verdade, eu já conhecia, porque eu morava perto, então eu sempre tinha que passar ali na rua dele, que era uma rota de ônibus, né? Então a gente sempre passava na frente, às vezes via movimentação, preparação para toques e etc. Então, já desde os anos 80, um pouquinho antes, eu já passava por ali. Aí, em 1982, eu tive coragem e fui procurar, e aí acabei entrando. Quem me recepcionou, inclusive, na época, foi o Paulinho do Bará, que era também filho lá do pai Cleon, e depois eu acabei entrando para a mão do pai Luiz. Aí eu acabei, assim, eu achei lindo, gostei da filosofia, gostei ali do que eles estavam apresentando e acabei, eu já frequentava a Umbanda, acabei entrando para os rituais. O pai Luiz, ele chegou a falecer em 1995. Eu só vou parar para explicar isso que é importante. Quando o pai Cleão faleceu, ele deixou ali as obrigações dele com o filho dele, o Emerson. Os dois partilhavam o mesmo buri e partilhavam os mesmos okutá. Ou seja, o okutá da feitura do pai Cleão é o mesmo okutá da feitura do Emerson, filho de adotivo dele, e iniciado por ele também. Com a morte do pai Cleão, isso modificou, porque o okutá do pai Cleão é o mesmo do Emerson. Então, rompeu essa tradição e essa forma de lidarem. Então, eu não sei como que eles agora cultuam o pai Cleão no Ibalé se não tem o osso. Também não foi informado, nós não temos informações, e que é uma coisa pessoal também, como que o pai Cleão ele entra ali para ser cultuado como um ancestral, sendo que para eles quem deveria estar sendo cultuado ali era o orixá dele, que virou um Egum, mas que ainda continua sendo o orixá do Emerson. Então, isso aí agora é um tema que nós ainda vamos estudar e vamos tentar ver qual que é o pensamento e o entendimento da família nesse conceito. Se a casa vai voltar, não sei. O Emerson pegou as coisas dele e foi embora. Então, eu não sei como que vai ficar agora a questão, mas me parece que estão preparando, segundo informações de mais alguns de descendentes, que eles irão reinaugurar o templo. Eu acho que, assim, é muito importante, porque é uma casa antiga, uma casa que fez história, né? O que você acha sobre a não parada de obrigação com a morte do Antônio Carlos? Não posso opinar. Eu não estava lá e é uma coisa que eu não pertenço mais à família desde 2000, então eu não sei como eu estou relatando agora. Muita coisa mudou. Eu não tenho informações atualmente sobre o que fez e o porquê. Eu penso que a melhor forma a irem para o jogo ou pegar as pessoas que estavam lá. Mas tem outras formas de realizar
O assentamento? Denise, eu não entendi. O assentamento do quê? Respeito sobre mestre teria que parar. Olha, eu já relatei aqui o que ocorreu quando a mãe Geni do Lodê, filha de santo do pai Cleon, faleceu. Então, pararam, a gente estava em obrigação, eu estava dentro da casa, estava em obrigação, tinha acabado um toque, aí a gente ia, acho que foi uma quinta-feira, que foi dia 7 de setembro, um feriado, e no final de semana iriam entregar, fazer a reapresentação do meu axé de Búzios, porque eu já tinha axé de Búzios na época, mas o pai Cleon quis também fazer um reforço e ia fazer uma apresentação, porque ele tinha dado obrigação, tinha feito obrigação para mim, né, depois da morte do pai Luiz. E como ela faleceu, a gente cortou os bichos da terminação e os bichos do peixe e encerrou ali. Não teve nem tambor, não teve nada, mas foi em seguida. Em questão de horas já estava tudo cortado, já começando a levantar e acabou. Era isso que ocorreu em 1995. Então eu não sei o que mudou, assim, eu não tenho informações para trazer para vocês qual que é hoje o entendimento da família. Do balé, você está falando. Referente à casa do pai Cleon. Bom, eu não posso falar referente à casa do pai Cleon, porque eu não estou lá já desde 2000. Porém, as informações que nós temos registradas para fazer o balé, é isso que eu vou relatar agora sobre o Arisum do pai Luiz, tá? Que era a forma antiga a qual a gente fazia. Eu posso relatar naquela época. Hoje eu não tenho ciência de como eles estão fazendo os rituais. Então eu não posso trazer informações atuais, porque pode ser que tenham, por algum motivo, mudado a forma de lidar. Mas, veja, nem todas as famílias trabalham dessa forma. E o Egum, o conceito de Egum, nós temos o Egum e o Egum, que o Egum é a ossada, o que está ligado aos ossos, e é o osso do morto. Nós temos Egum, que é o ancestral. Então, veja, nos dois casos nós estamos falando do morto. Não estamos falando do orixá. O orixá não morre e o orixá não é cultuado no Ibalé lá na matriz. Então, algumas casas aqui também não cultuam o orixá da pessoa, elas cultuam o morto. Então, veja, nesse caso eu tomo como referência a matriz, que é a origem do culto de Egum, que é a matriz Yorubá. Voltando à história do pai Luiz. Mas o culto, só morto na matriz necessita do osso. Aqui não seria positivo. Aí que está. Deixa eu narrar aqui que a gente vai chegar nisso. O pai Luiz estava muito doente e ficou internado. Nesta época, os filhos acabaram se afastando, porque é normal. Eu fiquei na casa e acompanhei ele. Eu ia fazer barba, eu ia cuidar, eu revezava com o Jackson da UBA, que era filho do Luiz Carlos daqui de Porto Alegre, ficava no hospital durante um período, durante o dia, e geralmente eu dormia, porque eu ia trabalhar, a não ser quando eu tinha serviço ia até mais tarde, mas eu revezava com o Jackson. Às vezes ficava o Toninho, teve uma vez que foi a Cássia do Xangô, também ficou lá, que era filha do Miltinho da Uxum, que também era do Sul e foi morar lá em São Paulo. Então, a gente, assim, acabou revezando e cuidando ali dele um período antes dele falecer. Bom, aí com a morte do pai Luiz, o Jackson já tinha um pano, né, para amarrar, foi preparar ali, amarrar a cabeça dele para poder fazer alguns rituais que são feitos ali. E como ele iria lacrar ali
onde ele ia ficar lacrado, né? Eu vou evitar de ficar falando algumas palavras para a plataforma acabar não bloqueando a gente, prejudicando a live. Aí o que aconteceu? Eu fui até lá a pedreira buscar o material do Pai Luiz, o que a gente precisava pegar, e trouxe para o hospital, levei para o hospital. Lá eu levei as guias dele, algumas guias, não foram todas, levei os búzios dele e levei também a mantegueira dele. E a quartinha do buri dele. Bom, por quê? É feito um ritual com tudo isso ali antes de fechar. Geralmente a gente faz depois, enquanto está cuidando dele, zelando lá. Aí, como não iria ter acesso, tivemos que acelerar tudo. E assim que eu voltei, preparamos ali, foi feito o que tinha que fazer, quebrou o que tinha que quebrar, colocou tudo lá e lacraram, fecharam. Nós não tivemos mais acesso ali porque estava lacrado. Aí nós fomos cuidar. Nisso, o Pai Cleon estava chegando, que ele pegou o primeiro voo de Porto Alegre até São Paulo, e nós largamos ele lá, assim, já tinha parentes lá, já estava o pessoal, e nós fomos para a casa do Pai Luiz. Chegando na casa do Pai Luiz, nós pegamos o Leba, a Zina, o Lodê e o Avagã. E fizemos o ritual, pegamos tudo aquilo para despachar esses orixás. A casa, supostamente a casa, daria continuidade, porque o Toninho era pronto, também, que era o marido dele, e ele iria dar continuidade. Só que o Pai Cleon pediu para despachar e não deixar. Então nós pegamos tudo e fomos despachar. Nisso, a gente terminou ali e voltamos ali para a casa dele, antes de ir lá onde estava velando ele, né? E aí nós avistamos que tinha o Exu dele, que ficava no muro. Esse Exu dele é um Exu que ele recebeu, que ele acabou assentando, numa casa de candomblé, quando ele passou pelo candomblé, antes de ir lá para a casa do Pai Cleon. Aí, esse Exu ficava lá em cima. Era um Exu que algumas casas de candomblé assentam no lugar do Bará, que acabam não fazendo o Exu deles, orixá. Eles têm esse Exu, ou a Pombagira, para quem era de Pombagira, porém, Luiz, apesar de ser de orixá Oxum, ele tinha um Exu, que era o Sete Encruzilhada, que era esse Exu que ficava ali em cima, tá? Bom, aí nós tiramos o Exu, que estava até meio colado, tivemos que tirar o Exu, foi difícil, na hora de tirar até, ele acabou caindo, quebrou ali, e nós tiramos ele e levamos para despachar. Aí pediram para deixar lá, nós voltamos. E acabamos deixando lá na casinha do Exu, do Pai Luiz. E fomos embora, porque quando eu entrava na casa do Pai Luiz, nós tínhamos o quê? A porta de entrada, do lado de cá ficava o Exu, do lado de cá ficava o Lodê, o Avagã, o Leba e a Zina. E do lado de cá ficavam os Exus. Então nós abrimos a casa, colocamos lá, olhamos se tinha alguma coisa mais que precisasse despachar, não tinha. Aí foi tudo isso e pronto. E fomos lá para velar onde ele estava. Chegando lá, nós acabamos fazendo preparando, já tinham colocado embaixo um ecó de café, já tinham feito mais algumas coisas que precisava ali, e acabamos indo ali para fazer uma pequena roda. Não tinha tambor, foi feito somente no AG, acompanhando o AG ali
durante o ritual, não tinha sineta, não tinha nada, só o agê mesmo. E fez uma roda rápida ali, tirou algumas cantigas de Egum, tirou 2, 3 cantigas que eram de orixá, cantado em roda de orixá, e finalizou ali. Aí pegamos, levamos, que o pessoal sabe o ritual, até colocar onde tinha que colocar. E aí deixamos ele lá, fechou, acabou ali, encerrou. Nisso, nós fomos para a casa do Pai Luiz. O Pai Quilão chegou lá, separou os buris dos que eram prontos, que tinham casa aberta, que era eu, o Walter do Xangô, tinha uma menina que era uma senhora que era juíza, era Dona Lourdes do Xangô, Arlete do Chapanã, tinha mais alguns filhos. E separou e trouxe para Porto Alegre. Isso ele disse que nós deveríamos fazer um ritual, uma obrigação, e vir aqui fazer a obrigação aqui, que era para trazer todos os orixás para fazer a obrigação que tinha que fazer aqui. Chegando aqui, aí nós acabamos arrumando, foi eu, Jackson, para casa do Luiz e fomos preparar os santos. Bom, nós pegamos 2 carrinhos, eu tinha a minha mala, tinha a mala do Jackson. A mala do Jackson era uma sacolinha, era pequena, não tinha muita coisa, porque ele fez bate e volta e acabou deixando pouca coisa, que ele tinha roupa aqui, tinha roupa lá, então ele não precisava de mala grande. Quem veio exagerado fui eu, uma mochila gigante, homérica, enorme, para trazer as roupas, né? Aí retornando, bom, veio eu e o Jackson no ônibus, nós viemos de ônibus, com de um lado, ele com um monte de okutá e louças e tudo mais, do outro lado eu, cheio de okutá também e louças, que nós trouxemos santos do Pai Luiz, porque ele tinha de Bará Oxalá cento, tá? Não era um costume na época, nós abrimos casas com todos os orixás. A gente tinha 8 orixás e depois ia assentando com o tempo. Como o Luiz já era muito antigo, ele tinha todos os orixás centos. Nessa época eu ainda não tinha Odé, Otim, Obá. Depois eu lembro os orixás que eu ainda não tinha cento, que a gente ia assentando aos poucos, né? Nessa época. E o que acontece? Pai Luiz, por ter muito mais tempo, ele era bem antigo na religião, tinha mais de 30 anos na época que ele faleceu. Nós pegamos todos esses orixás e acabamos arrumando para trazer da melhor forma que a gente conseguiu. Apesar de estar em 2, tinha malas da gente, tinha um monte de coisa, então foi realmente bem difícil trazer tudo aquilo de ônibus. Chegamos aqui, aí já tinha gente esperando na rodoviária e trouxe a gente para a casa do Pai Quilão. Nós ficamos 7 dias fazendo ali rituais, velando, fazendo o que tinha que fazer durante 7 dias. No 7º dia, a gente fez 24 horas ali com aquelas velas que não deixa acabar, que não deixa finalizar, aquelas velas grandes, e começamos a fazer a preparação, né? E foi resumido, foi feito nisso, está fechado o quarto santo, todo mundo conhece, está fechado o quarto santo ali, e foi arriado uma mesa que é onde ficava a vela, que a gente começou a velar, e nisso ele foi fazer os cortes lá no balé dele. Aí ele cortou um 4-pé para... Eu só vou falar assim, não vou dar rituais nem nada, mas ele ofereceu um 4-pé para Oxum, um 4-pé para Xangô, um 4-pé para Oxalá, que eram os 3 santos do Pai Luiz. O restante foi aves oferecidas. E nisso finalizou ali. Aí a gente trabalhou, fez o que tinha que fazer, enquanto isso foram fazendo as comidas. Eu tenho elas anotadas. Chega mais de 100 pratos feitos, inclusive a última refeição dele, que foi arroz, feijão, peixe e purê, do Pai Luiz. Então, a última refeição prepara para o dia seguinte, fazer ele vai
Até ele sai, o Pai Quilão ia até a missa, voltava para fazer aquelas funções dentro de casa, a gente fazia aquelas funções do palitinho, das cores, dos negócios, que todo mundo, acho que já lá do reino deve estar acostumado com isso, a não ser que tenha modificado alguma coisa, mas eu acho que aí deve ser semelhante. E a gente começou a fazer a função. Nisso começou uma chuva grande, que eu até já relatei sobre essa questão da chuva. Nós pegamos todos os ocultás, pegamos tudo que estava lá dentro do Ibalé, trouxemos para dentro e deixamos a riadinha ali, enquanto ia fazendo as funções das comidas e colocando os ocultás. Os ocultás acabavam indo inteiro, não quebrou nenhum ocultá, tá? Não rascou, não fez nada, somente as louças. Colocava dentro, e dentro da louça ele tinha um porretão grande e ele ia quebrando. Então, a única coisa que foi quebrada foram as louças. Ele tinha algumas joias também que estavam lá, que pertencia ao Oxum, que veio nas vasilhas, né? Aí essas joias foram colocadas todas dentro do saco. Ele inclusive mostrou, o Luiz tinha um anel de ouro com uma pedra vermelha gigantesca, aí ele colocou dentro do saco, foi tudo colocado, foi feito tudo bem na frente de todo mundo. Tudo que estava lá foi colocado mesmo, eu acompanhei, eu estava junto. Aí todos os ocultás, inclusive o da Oxum também, da Oxum do Luiz, foi colocada lá dentro, não foi lascada e foi despachada, né? E tudo foi depois, deram 3 sacos de ráfia grandes, né, que foram costurados, eles tinham um fogo por dentro para não vazar as coisas, para não ficar mais fácil carregar, mas saíram 3 bacionas gigantes, daquelas bem grandes mesmo, com esses sacos de ráfias costurados. Aí nós pegamos finalizamos ali a função e encerrou. Nisso, ali já foi acertado, já foi pedido que daria 32 dias para a gente esperar. Ele faleceu em julho, acho que metade de julho, final de julho, uma coisa assim, não lembro a data certa, que faz muito tempo. E aí ele acabou indo, o Pai Cleon acabou pedindo para a gente vir para Porto Alegre para poder para poder fazer os rituais e obrigações que cabiam a gente. Bom, chegamos aqui, foi pedido para a gente dar a obrigação, dar de comer para todos os orixás, inclusive dar buri. Eu dei buri, meus orixás comeram, eu assentei, eu dei, eu tinha obá. Ai, faltava um orixá, mas depois eu vou ver o orixá que faltava. E eu assentei esses orixás aqui, e a gente que iria levar o buri da gente para casa, né? Nesse caso, ele acabou pedindo para ficar aqui, deixamos aqui, o buri ficou aqui e eu voltei para casa. Então, essa função era o ritual como foi o Arisu. Tem mais algumas coisas, tá tudo, eu tinha mania de escrever tudo, então eu tenho todo relatado. O tempo que ficou, quando começou, o que nós fizemos, tá tudo no caderno. O que acontece? Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre o culto a Egum precisa do osso, e é o osso que está fazendo a ligação do indivíduo com o culto. No entanto, lá na Nigéria, eles enterram os mortos dele dentro do próprio quarto onde o morto dormia, né, onde a pessoa dormia. Quando alguém falece, ele é enterrado dentro da própria casa, porque não levam para o cemitério. O cemitério é um local
de religião estrangeira, não tem nada a ver com eles. Tanto que não tem orixá de cemitério, porque eles não enterram, eles não cultuam os ancestrais, nem orixás lá no cemitério. Tudo é feito ou no quintal, que eles enterram. Hoje encontra alguns parentes enterrados no próprio quintal ou dentro da própria casa. Eles fecham bastante, lacram bastante com terra batida e depois eles colocam até piso ou colocam alguma coisa ali em cima. E dentro da própria casa. Ali o morto está ali, né? O indivíduo está ali o tempo todo com eles. Então, eles têm a matéria ancestral para cultuar. No batuque, nós temos o quê? A função da cremeira. Ali tem elementos para aquela pessoa que tiver fundamentos poder cultuar o morto. Se ali a cremeira pertence ao morto e é cultuado o ori, você tem elementos do morto que você pode ali trabalhar. Se aquela cremeira é para o orixá, então aquilo pertence ao orixá. O pessoal geralmente quebra mesmo, despacha, porque não tem finalidade para o culto, porque não liga o morto, não liga o indivíduo ao ritual de Egum. Então, não há necessidade daquela mantegueira mesmo. Então o pessoal geralmente acaba despachando. E aí é o elemento ao qual a gente estava conversando que é possível usar. Não há necessidade de sair catando osso. Muito pior é ficar vilipendiando cadáveres. Isso é crime. Não façam. Parem com isso. Isso é muito ruim. Sair, cata qualquer indivíduo aí, você não sabe se ele vai, a procedência dele, o que ele fez, se enforcou, se atirou na cabeça, se fez isso, se fez aquilo, se fazer um monte de coisa assim. Fuja disso. Não vai te dar equilíbrio e não vai trazer prosperidade para você. Porque assim, o que é o culto ao Egum? Ele te dá orientações, ele te ajudar, ele te trazer força e fortificar para você poder seguir, para você poder ter um alicerce. Esse negócio de que feiticeiros, eles são inconstantes, eles não trazem luz, eles não te trazem bons conselhos e eles não te trazem segurança para casa, eles vão estar lutando contra a sua família e contra vocês. Veja, um indivíduo que fica ali preso no Ibalé, se ele está preso, ele não vai sair para ajudar em nada. Se ele só fazer maldade e dano, ele não vai te ajudar em nada também. É importante saber o que está sendo cultuado ali. É importante a gente até zelar do nosso fundador, seja Valdemar, o fundador de uma família, fundador de um segmento religioso. Então é importante a gente cultuar todos esses ícones nossos. Mas quem foram? Como agiram? Qual a forma? Tinham ética? Eram bons sacerdotes? Isso é importante. No culto de Egum isso conta demais. Tá? Eu estou tomando base. O culto de Egum lá na matriz, porque é onde a gente tem que olhar. Se há uma divergência, fulano ele cultua assim, ciclano cultua assado, ciclano faz isso, ciclano faz aquilo, o importante é a gente fazer o quê? A gente olhar a nossa referência. Qual que é a nossa referência? A matriz, a origem. Onde está o culto ao orixá? A matriz. Não adianta a gente pegar religiões afro-brasileiras e tomar como referência. Não vai conseguir. Então, eu procuro trazer uma coisa que na minha época eu não tinha, o pessoal não costumava sentar para conversar com a gente. Os mais velhos não conversavam. Isso aí é uma coisa que o batuque precisa bastante. Esse contato e conseguir falar com os mais velhos. Tanto que eu tenho feito o quê? Eu tenho feito entrevistas e eu tenho pego entrevistas para trazer para o canal para a gente poder ouvir os mais velhos. Eu sou de 82, não me acho tão mais velho, apesar de já ter 42, vou fazer 43 anos de religião, 60 de idade. Eu sou de Cambina. Eu falo Cambina, por quê? Era a forma a qual os antigos falavam.
tá? Tanto que o Norton mesmo registra que era Cambina ou Cambine que eles falavam. E não é uma corruptela, eles não tinham dificuldade para o idioma, porque naquela época eles conseguiam e tinham muito mais facilidade porque eles conviviam com os africanos, apesar que hoje está vindo muito africano para cá. Nós estamos tendo oportunidades de ter contato com pessoas que falam o Yorubá, que falam outros idiomas. Eu fui iniciado pelo Luiz Carlos da Oxum, que ele era aqui do Rio Grande do Sul e foi morar em São Paulo. Ele era filho do Pai Cleão de Oxalá e eu fiquei na família por muito tempo, tá? Hoje eu estou na mão do Aguinaldo de Chapanã e já há 24 anos. Sim, nossa, ele é maravilhoso. Eu adorei, assim, a gente ficou conversando e ele é uma pessoa muito querida. Ele tocou obrigação na casa do Pai Luiz, lá em São Paulo. Ele tocou muita obrigação na casa do Pai Cleão, na época que eu entrei para a família. Vídeos de batuque. No último que fui, teve problemas, o pessoal querendo filmar. Eu peço para não filmar. Eu sempre peço a gente, por isso que eu gosto pouca gente, porque a gente consegue controlar ali, um conhece o outro e ninguém acaba filmando escondido e respeitando. Isso pelo tabu da ocupação, né? Pelo segredo da ocupação e também para não expor rituais, para não expor assentamentos. Eu não gosto. Eu sou moda antiga, antigamente não tinha disso. Olha, a Cambina nós temos o Pai Romário, o Pai Henrique, o Pai Cleão, deixa eu ver se tem mais. Esses foram os principais, sim, que tiveram bastante gente. Claro que teve o Pai Nazário, vamos falar mais pessoas antigas que foram da minha época também, o Ailton da Oxum, o Cinderela. A Oxum mais linda que vi foi a do Pai Henrique. Sim, tinha também o Pai Miltinho da Oxum, já falecido também, que foi lindo. Tinha também a Oxum do Pai Luiz, também era muito bonita. Olha, e assim, tinham orixás antigos muito bonitos, muito bonitos. A gente, assim, teve a oportunidade de conhecer, ou o Chapanã da Bela, era a coisa mais linda, não sei quem chegou a conhecer também. A gente ainda consegue ver muito orixá lindo, verdadeiros e que estão ali firmes. O orixá tá, o ser humano respeita o orixá, ouve o orixá, ele habita essas casas. Então, vai encontrar muito orixá verdadeiro nessas casas ainda. Corpo de Obá, que opina? Olha, Christian, não tem nada para opinar. Eu conheci o Pai Romário, ele era de Oxalá com Chapanã, relatado pelos próprios descendentes dele. Então, assim, um Ossan com Obá, eu não tenho por que achar estranho. Tem que jogar, é o jogo que determina. Cada caso é um caso. O buzo vai determinar, o orixá vai determinar. Como no batuque, muitas vezes, o próprio orixá, ele está no mundo, ele ali vira e fala, é isso, e é isso, acabou. Não tem que questionar. A pergunta do Marcelo foi, tu faz umbanda e quimbanda? Aqui em casa é uma casa de batuque, foi fundamentada em batuque, porém, eu já praticava umbanda, continuei praticando umbanda. E apenas umbanda, não faço quimbanda. No batuque, nós já somos muito criticados por... As pessoas acham que nós temos obrigação de raspar a cabeça para sermos iniciados. Não, nós não precisamos. Há muitos orixás na matriz que não raspam e não precisam raspar. Aqui, outros segmentos convencionaram que deveriam raspar todos os orixás, mesmo aqueles que não precisam ser raspados. Tá, quais não precisam ser raspados? Ogum Oxóssi. Ogum não é raspado na matriz, lá em Oió, na Nigéria, e nem precisa. Oxóssi não é raspado, não precisa. Orixás que não são raspados e não precisam. Por que nós somos obrigados a raspar? Não precisamos. Ah, mas o orixá não é feito. Não é feito lá e não é reconhecido dentro do candomblé. E não precisa. Como um orixá do candomblé, quando vem para cá, ele também não é reconhecido, a feitura deles.
No nosso jogo, mostra, ele não é feito, porque ele não foi feito no nosso segmento. Veja, é feito a raspagem para colocar um adocho. O adocho é um preparado que fica em cima da cabeça, ali que vai na iniciação. Na matriz, esse adocho, ele é e pertence ao orixá que a pessoa está sendo iniciada. Só as pessoas que pertencem àquele orixá vão tocar. Aqui, o candomblé, ele raspa, ele catula, ele raspa e ele faz o adocho. Só que pessoas de outros orixás vão colocar a mão nesse adocho. Esse adocho pertence à casa e não ao orixá. Ele é um ipim, uma partícula da casa e não do orixá, a qual a pessoa está sendo iniciada. Diz que não cultuam orixás, pois não. Bom, no entendimento deles. Filho do rei. Vi uma live que o candomblé diz que não cultuamos orixás, pois não implantamos a energia do orixá. Sim, para eles, no molde deles, da forma que eles fazem. Nós fazemos sim, temos e implantamos a energia, tanto que ela come na cabeça da gente muito mais tempo. Eles raspam, colocam coisa e vai para o banho e tira em seguida. Nós não, nós realmente fazemos o orixá comer na cabeça do iniciado. Fundamentos diferentes, formas diferentes. Temos que ser respeitados e temos que também respeitar a forma deles. Mesmo que a gente não precise fazer tudo aquilo que eles fazem, nós temos a nossa iniciação sim. Nós fazemos a nossa iniciação e temos orixá sim. Não no molde deles, mas no segmento ao qual nós fomos preparados a fazer. O que catula... Tá. Catular é quando corta e depois raspa, tira a parte do cabelo para preparar para fazer a raspagem. Raspagem e depois faz o adocho. É um preparar que eles colocam em cima da cabeça para sacralizar ali o que eles estão fazendo. É um segmento deles. E vamos respeitar. Só que nós não precisamos e não temos necessidade disso. Eu tive a oportunidade de ver, eu vi feitura de Angola e feitura de Queto lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu vi raspagem, estava presente, não toquei em nada, porque a minha feitura me dá, tá? A minha feitura e a nossa feitura do batuque nos dá autonomia para fazer a feitura e não nos dá autonomia para pôr a mão em feitura de outro segmento. Então, isso é importante para nós, a gente saber, tá? Então, a gente ainda vai ter bastante assunto para debater. Super beijo no coração de todo mundo.